voltar para as nossas palestras, deixa eu falar para vocês o que vai rolar agora. Com licença. Aqui no auditório teremos palestra O Fim do SEO Tradicional, como o WordPress precisa se reinventar. Nesse contexto, meu pai, que já era de tecnologia, achava que eu ia para análise e desenvolvimento de sistemas, mas na verdade eu me formei em design gráfico. E depois de design gráfico, eu fui para web design, continuei fazendo sites que eu já fazia quando eu era mais jovem e fui migrando para a área de SEO, fui me aprofundando em como otimizar os sites que eu estava fazendo. E dentro desse mundaréu de coisa que eu acabei aprendendo, eu acabei trabalhando com e-mail marketing também, trabalhei com ads, trabalhei com tudo um pouco dentro do marketing digital. Isso me deu uma bagagem muito rica. E eu acabei me especializando em SEO técnico. Então, a minha principal especialidade hoje é SEO técnico dentro dos pilares de SEO. E ali também tem meus bonitinhos, meus filhos felinos, o Salem e o Haku. Eu gosto de trazer um pouquinho de contexto sobre mim, porque ficar falando papagaiada de prêmio e das coisinhas da bolha de SEO, eu não gosto. Se eu fosse falar, eu até tenho credenciais para isso. Recentemente, eu saí na lista top 40 de profissionais de SEO da Niara, saí no top 100 profissionais de marketing digital, saí no top 15 profissionais do Brasil de SEO numa lista internacional. Mas eu acho que esse é papagaiada. Eu gosto de mostrar conteúdo aqui para vocês. Então, vamos lá com uma provocação. Se o Google não entregar mais 10 links azuis, o que sobra da estratégia de vocês hoje? O que eu queria trazer como proposta aqui nesse WordCamp? Para a gente pensar um pouco, desmistificar um pouco o WordPress e pensar em ele mais como uma entidade. Como que a gente consegue entregar nossa marca, o nosso conteúdo, como uma entidade, como uma marca forte para as inteligências artificiais como um todo, e conseguir se posicionar para além dos 10 links azuis. Eles ainda existem, mas as pessoas estão migrando e mudando o comportamento de busca. A gente precisa se preocupar com isso. A primeira atualização de Core Update que mostrou para a gente a inteligência artificial foi em agosto de 2024. De agosto de 2024 para cá, a gente teve pelo menos 4 Core Updates que só mudaram drasticamente a forma como a gente trabalha SEO hoje em dia. A última mais pesada que eu vi afetando clientes foi em junho, inclusive. E o que mais eu percebi com relação aos projetos de SEO, daqueles que estavam crescendo com essas mudanças, daqueles que estavam estagnando e de quem estava perdendo visibilidade. Quem estava perdendo visibilidade ainda estava muito preso a keywords e estava dando pouco contexto. Muitas pessoas aqui que estão falando até em outros contextos de carreira, como design, como desenvolvimento, falam muito sobre essa palavra. Essa palavra-chave aqui, contexto, é muito importante. A IA não lê um conteúdo mais de uma página inteira, ela lê blocos de conteúdo e tira uma ideia a partir daquilo. Um pequeno trecho da sua página pode ser mais relevante que sua página inteira para dar um contexto para ela sobre o assunto. Então, a gente tem que se preocupar mais em entregar esse contexto, e não só no nosso site, mas fora dele. Como que está a presença digital dessa marca? Ela está aparecendo bem nas redes sociais? Ela está sendo comentada no fórum como o Reddit, como comentaram agora há pouco? Essa marca tem comentários no Google My Business, as pessoas estão falando dela de alguma forma, as pessoas confiam nessa marca? Então, a parte da SEO que a gente construía de autoridade e EAT, agora também fala sobre reputação. Porque a IA vai dar uma resposta contextual para o usuário, já indicando, essa marca é boa, essa marca é ruim. Com base no que está presente na internet. Se você não cuida dessa reputação, você pode manchar a sua marca e não ser mais citada como relevante para os usuários. Importante. Não necessariamente a pessoa vai vir aqui de uma busca no ChatGPT. Deixa eu ver aqui. Procurando, por exemplo, com uma melhor hospedagem para trabalhar, e vai parar por aí. Ela também ainda vai para a busca para confirmar essas informações, principalmente se a gente está falando de um produto, de um serviço que tem um ticket mais elevado. Não necessariamente ele vai levar a resposta da IA ao pé da letra. E a gente ainda tem que fazer esse trabalho de contextualização também na busca tradicional do Google. E não só nos famosos 10 links azuis, mas no AI Overview, que é desse exemplo aqui.
Nesse exemplo, eu falei quais são as melhores hospedagens para pequenos empreendedores. Eu estava indo mais direcionada para poder encontrar a melhor solução para o meu caso, e ele já indicou aqui algumas hospedagens. Aqui está um pouquinho ruim de ver pela tela, mas ele já indicou diretamente quais marcas ele poderia testar. E a partir dessas marcas, ele vai lá, vai ver o preço e vai escolher e tomar uma decisão. Eu estava até conversando com alguém no intervalo, mas basicamente a gente reduziu de olhar 10, 20 sites de uma vez, para poder tomar uma decisão de contratar um serviço, para reduzir essa lista para 5 opções. E a partir dessas 5 tomar uma decisão. A IA está encurtando esse caminho. E como esses modelos de IA acabam lendo o nosso site, lendo o nosso contexto, para poder fazer um bom posicionamento. Então, uma das principais coisas são as entidades e relações. Então, o que eu falei, por exemplo, do contexto de rede social, do seu site, o GC, que seriam os conteúdos produzidos por usuários, tudo isso ele vai levar em consideração para poder dar uma resposta. Um outro ponto importante, com certeza, é o EAT, que já é uma sigla conhecida para quem já trabalha no mercado de SEO, mas que significa expertise, experiência, autoridade e confiabilidade. Então, tudo que mostra esses sinais ainda está mais importante do que já esteve antes para a gente se posicionar dentro da inteligência artificial também. Outro ponto interessante e que muitas pessoas menosprezam é a semântica do nosso site. Então, a forma como a gente constrói o WordPress hoje, muitas vezes sem critério na hora de construir, com editor de blocos, fazendo DOMs infinitos, deixando o nosso código pesado, usando elementos que não traz a clareza semântica do que é aquele elemento, isso atrapalha a entender contexto. Então, eu sei que isso daqui é uma citação de uma pessoa porque eu estou usando um bloco de block code. Então, isso faz muita, muita diferença. E eu vi sites saírem do zero para terem 30% mais visibilidade no AI Overview, só mudando a semântica do site. Eu fiz testes esse ano e realmente é um detalhe que faz completa diferença. E dentro dessa parte de semântica, a gente entra também com outros elementos, como velocidade de carregamento, o quanto que a IA e o robô do Google conseguem ler essa página adequadamente, a renderização da minha página. Todos esses pontos técnicos estão ainda mais importantes. Então, nesse ponto, o SEO técnico não morre com essa inovação de inteligência artificial. Ele ainda é um complemento muito importante para a gente conseguir esse posicionamento. E outro ponto que é muito importante aqui seria a parte de fragmentos extraíveis. Então, quando a gente tem a construção da nossa página, a gente faz o H1, H2, responde aquele H2 com um contexto, de repente traz uma lista. A IA ela não vai criar uma cópia exata da sua página como a busca tradicional faz e guardar no índice. Ele vai pegar trechos dessas páginas e guardar. Então, por isso que é importante, em cada H2 e cada hierarquia que a gente está fazendo, criar um resumo e facilitar o entendimento da IA na hora de produzir esse conteúdo, para ele guardar aquele trecho, esse chunk, chama chunking esse processo, para depois usar esse contexto numa resposta para o usuário. E, com certeza, até o David, que estava aqui no painel, falou, a busca conversacional é o ponto-chave na hora da gente pensar em intenção de busca. Porque a pessoa não usa uma palavra-chave isolada na busca para encontrar o que ele quer. Ele vai perguntar e conversar com a inteligência artificial e até na própria busca do Google para entender o que ele quer exatamente, qual marca que ele vai consumir e direcionar melhor o que ele está procurando. Eu vou colocar, junto com esse material aqui, eu tenho uma palestra só sobre busca conversacional que eu dei para o SEO por Elas, em março desse ano, que tem muita dica de como produzir esse texto com esse contexto conversacional, que tem algumas nuances que facilitam nessa produção de conteúdo. Daí, se vocês quiserem, também pode me pedir no LinkedIn, que eu mando o link direto para vocês. E como que a gente vai produzir esse conteúdo que performa bem na IA? Primeiro, tem um termo que alguns jornalistas e alguns produtores de conteúdo utilizam, que é o TLDR.
Too long, don't read. Tipo, tá longo demais, eu não li, ou tô deixando de lado. Não vou ler essa pergunta aqui. Sabe quando alguém te manda um textão, você fala que leu, mas não leu? É basicamente isso. A inteligência artificial tem preguiça. Se o robô do Google já tinha preguiça de rastrear, te deixava lá num limbo de rastreamento muitas vezes, imagina a IA, que ela gosta de fragmentar o conteúdo. Então, utilizando esse contexto, a gente consegue criar um resuminho e um direcionamento logo no início do conteúdo para facilitar para a IA. E ela vai saber que aquela página já indica aquele contexto que ele quer e cita ela depois como referência. Então, é uma sacada que eu comecei a fazer em otimizações de conteúdos de cliente e começou a dar certo. Começou a aumentar esses destaques de inteligência artificial e as visitas vindas de GPT, Perplexity e outras IAs. Outro ponto importante é a parte de estruturação desse conteúdo em camadas lógicas. Isso daqui já era o básico de conteúdo, mas tem gente que não escrevia da forma estruturada, introdução, meio, início, contexto. Então, isso tem que ser reforçado. Uma ordem lógica facilita o entendimento da inteligência artificial também. E um outro ponto-chave que a gente pode utilizar aqui são parágrafos curto-longos. Nem curtos demais, nem longos demais. Isso já era utilizado como uma otimização de legibilidade para SEO, mas também se traz muito importante na era da inteligência artificial. Parágrafos longos demais fazem também a IA perder o contexto. Então, isso ajuda no entendimento dela. Outro ponto que a gente colocou aqui para otimizar é o famoso reino de jornalismo. Responder num parágrafo único, porque onde você dá um texto inicial, conteúdo, já acha você responder ligados com muita coisa. É que a prática se com o tempo não mudou. Não é porque a gente tem inteligência que a boa de um bom conteúdo mudou. Continua sendo o mesmo. Tem outra que dá para facilitar a inteligência artificial e citar a página, mas no fim a prática do SEO é a mesma. É uma estrutura técnica muito boa. A gente tem um bem dá nesse sentido para poder a inteligência artificial se aproveitar mais do conteúdo produzido por ele. Aqui eu coloquei como a IA está processando para a gente o conteúdo. Então, a gente começa com o conteúdo, ele lê a estrutura e depois entrega uma resposta, uma citação para o usuário. E quando a gente para pensar que as IAs são treinadas através do conteúdo que já existe na internet, e pelo menos 40% da internet global são de sites WordPress, por onde que a IA aprendeu? Pelo WordPress. Ele é a principal fonte e principal sistema utilizado no mercado. Então, a gente está moldando o que a IA está respondendo também. A gente não pode reclamar muito de qual que é o contexto que ela está dando para os usuários, porque a gente não está fazendo o trabalho bem feito. Vai parte da gente que está ensinando e ajudando a treinar essas IAs também. Tem um nosso lado de responsabilidade, né? Então, antes de falar de técnica, a gente precisa entender como o WordPress alimenta a IA e sobre como a gente impacta o mundo através dela. Isso é uma provocação que eu faço para vocês. Em termos de nossa ética profissional mesmo, e como que a gente pode parar para pensar o que a gente está fazendo para o mercado. Aí eu coloquei aqui como a gente tem o WordPress, uma visão de WordPress hoje. Um WordPress como blog CMS, o local como eu vou publicar o meu conteúdo. Então, a gente tem um conteúdo solto, muitas vezes páginas sem estrutura. A gente trabalha também com foco em posts. Muitas vezes textos longos sem necessidade, porque sim, só porque a primeira posição tem 2.500 caracteres, eu vou escrever um texto de 2.500 caracteres. Então, a gente tem essa defasagem no mercado e, muitas vezes, o HTML com a semântica e a estrutura completamente mal estruturada. E o que eu vejo para o mercado para 2024, 2026, em termos de estrutura? O WordPress como uma infraestrutura semântica. Ele já fez muitas mudanças em termos disso. Mas o usuário médio padrão, não a gente que está aqui dentro, que é mais envolvido com a comunidade, ainda não tem noção disso. Ainda produz um site com qualquer editor de bloco, com temas mal feitos, mal estruturados, e continua entregando mal esse conteúdo. Mas eu vejo que daqui para frente, como está cada vez mais difícil a gente conseguir um mísero clique no Google,
a gente tem muitas buscas com 0 cliques por conta do AI Overview, a gente vai ter uma visão de que a profissionalização de quem produz conteúdo na internet, quem coloca um site, também vai melhorar. Então, a gente consegue, com certeza, ter um site com entidades mais bem classificadas, um HTML mais semântico, as pessoas se preocupando mais com isso. E também o JSON mais semântico, as pessoas se preocupando com marcação de dados estruturados, que não é uma coisa que qualquer pessoa pensa se não trabalha já com SEO. Então, as pessoas vão se preocupar mais com isso para ajudar a dar essa contextualização para a IA. E, nesse ponto de vista que eu vejo no futuro do WordPress, se a gente pensar na infraestrutura do WordPress como uma infraestrutura semântica para IA, a gente tem sempre que lembrar HTML limpo, entidades claras e conteúdo extraível. Que a gente consiga distribuir esses blocos, esses chunks de uma maneira lógica e consiga os nossos resultados com a citação da inteligência artificial. Inclusive, eu vi um Major por aqui. A primeira vez que eu ouvi falar sobre semântica HTML e boas práticas em HTML e CSS foi com ele. Eu até conversei com ele ali fora. Ele me trouxe essa visão semântica desde o comecinho, quando eu era uma jovem garota fazendo site porque sim, lá na Brasilândia, em São Paulo. Então, eu carreguei essa visão do HTML semântico com boas práticas dele naquela época. Mas muitos dos jovens hoje em dia, até porque eu dou aula no Senac hoje, não tem essa visão, mesmo quem é programador. E eles estão se baseando muito no que a IA faz sem saber validar o que a IA faz. Tem muito problema com isso. Então, acho que a gente vai dar uns passos atrás aí no mercado com os mais jovens para eles aprenderem isso e seguirem por esse caminho de web semântica melhor. Eu coloquei aqui algumas dicas de como entregar esse HTML mais limpo dentro do WordPress. E como construir a página com HTML semântico, com H2, H3 e tudo mais. Eu não vou entrar tanto em detalhe, porque tem bastante dica aqui. É mais para vocês visualizarem depois com o material em mãos. Que eu quero abrir para perguntas para vocês também. Aqui, mais dicas de como a gente trabalhar as entidades de maneira mais clara. Então, o Custom Post Type e usar ACF ajuda a gente a criar campos específicos e também dar mais contexto para a inteligência artificial. É uma maneira legal da gente distribuir melhor o nosso conteúdo. Então, se a gente criar posts mais específicos e hierarquizados dentro do nosso site, isso é bom. Dentro dos projetos que eu pivotei testes, enquanto eu usava só a página comum e o dado estruturado de artigo, ia de uma maneira, e quando eu usava essa separação por tipos de conteúdo mais específicos, ele ia melhor. Um ponto muito importante é a redução do ruído gerado pelo editor, principalmente editores de blocos no geral. O fato só de você editar, continuar utilizando um editor de blocos, porque tem gente dentro dessa equipe que não vai conseguir usar o Gutenberg ou outro sistema, mas usar um bloco específico de block code, um bloco específico de depoimento, isso também já ajuda nessa classificação de entidade. Tornar o conteúdo mais legível por IA. Então, eu coloquei aqui um roteirinho que pode ajudar com blocos na hora de produzir o conteúdo. Então, o resumo clássico ali, sumarização para a inteligência artificial, a definição desse artigo, passo a passo, se for um passo a passo, ou um guia, basicamente. Se for uma avaliação, um review, quais são os prós, quais são os contras, tabelização, todo esse contexto ajuda bastante. E resumo da sessão. Além disso, dessa parte de tornar o conteúdo legível para IA, é bem legal trazer depoimentos reais, isso reforça o EAT. Então, se você trazer um usuário que utilizou a sua ferramenta ou serviço, um depoimento dele, ou como ele utilizou essa ferramenta, isso traz mais a experiência real do produto, e isso ajuda na EAT do Google e também ajuda na inteligência artificial. Então, quando vocês forem fazer esse tipo de conteúdo, é legal. A questão de manter a hierarquia coerente ao longo do site. Então,
imagina como se fosse uma assinatura editorial de vocês. Não que cada hora vocês escrevam de uma maneira, mas se eu tenho uma estrutura de título, um estilo, que eu mantenha esse estilo coerente ao longo de todo o site. Se eu tenho um estilo de conteúdo ou uma editoria específica, que eu sempre escrevo nela, manter a consistência de como eu escrevo ela. Que a IA vai entender esse estilo e vai te recomendar mais para um público que se alinhe com isso. Tornar o fluxo editorial mais consistente. Isso me ajudou muito trabalhando em agência. Porque muitas vezes não é só a gente, como profissional de SEO, que escreve. Tem alguns clientes que a gente trabalha com conteúdo médico, então é mais sensível. Trabalha com medicamentos, com leis governamentais. A gente tinha um projeto jurídico específico. E eles, às vezes, subiam conteúdo sem avisar a gente, sem as otimizações claras. Então, a gente criou as regrinhas, tipo, antes de publicar, precisa ter isso, isso, isso e isso. E a gente utilizou um plugin específico para bloquear a publicação se o checklist não for completo. Então, a gente conseguiu ter um controle editorial melhor entre a gente, a agência e cliente. E eu coloquei aqui os que a gente utiliza isso também para... esses... O Press, que acho o levinho, me preocupo muito com a parte de performance, e o Publish Check é um pouquinho mais reto. Os dois são ótimos para trazer esse tutorial e a gente evitar matéria de qualquer tipo dentro do... E um dos que eu acho, em termos de tecnologia, que você há muito como o Word trabalha com a IA, é a gente trabalhar com headless, entregar esse conteúdo de uma forma mais rápida, tanto para o robô quanto a inteligência artificial. Vai ler essa estrutura de uma maneira muito limpa, mesmo que faz no código, tenha muito camada de leitura. E, para aumentar aqui, coloquei em uns mais checks de como que pode terminar cada chunk para ser dado dentro da artificial. Então, algumas dicas tem ali, com classificados isolados, estrutura, contexto, suficiente aquele bloco específico. Se o bloco específico sozinho funciona, a gente pode usar nisso na hora de fazer o conteúdo. E uma linguagem também, muito floreio. Também, o que fica um chunk, a gente pode fazer aquele lixo para e checar tudo bem. Curta, claros, e o parágrafo é um dos pontos que também. E eu trouxe um conto também para como cair usando o nosso conto e como digitar isso. A gente tem só minutos, eu vou passar essa parte, vocês podem tirar, tá bom? APIs, pode utilizar para orar a nossa visibilidade na IA também, eu coloquei aqui no material. E também um checklist de 90, 30 e 60 dias, do que a gente pode monitorar diariamente para medir a nossa visibilidade dentro da inteligência artificial. Como ferramenta, o que eu sugiro vocês fazerem sempre? Fazer a validação do dado estruturado através da ferramenta do Google, para ver se ele realmente está puxando todos os campos certinho, se tem algum campo que não está sendo preenchido, que é obrigatório, ou que é opcional, mas poderia estar sendo preenchido, porque qualquer contexto, mesmo mínimo, importa. E essa ferramenta aqui, que é gratuita da Niara, que é o de Carry From Out. O que ele avalia? Você coloca o link da sua matéria ali, ele passa pela inteligência artificial e olha se o seu artigo está faltando alguma pergunta que a ferramenta faz. Tem um chat treinado para SEO já, é bem legal. De sexta-feira, não é toda sexta-feira, mas de vez em quando de sexta-feira eu estou lá fazendo uma live sobre SEO técnico. Mais ferramentinhas, eu recomendo para vocês o RankMath. A parte de dados estruturados do RankMath é fantástica. A gente consegue criar templates de dados estruturados e automatizar algumas coisas. Até que tipo de dado estruturado exibir por tipo de página. Ele é muito bom. E o que está do lado é a SEO Pro Extension, que dá para validar muitas coisas também, inclusive os esquemas e dados estruturados por página. E a mensagem que eu gostaria de passar para vocês é isso. O WordPress continua no centro de tudo. A gente está ajudando a moldar o futuro da busca e a gente tem que ter responsabilidade sobre isso também. Eu gostaria de abrir para perguntas aqui. Quem quer fazer uma pergunta? 1, 2, 3. Vem aqui.
Oi, tudo bem? A minha pergunta, acho que não é nem tanto assim, pelo conteúdo que você mostrou que fica muito claro e tal, mas eu queria entender qual que foi o processo de como você chegou nisso. Porque você falou, putz, em março eu saquei que estava rolando alguma coisa diferente, fiz alguns testes. Como que você teve essa sacada? Foi olhando a análise? Não sei, assim, queria saber, porque parece que, tipo, você é Sherlock Holmes, descobriu tudo, mas eu imagino que tem um processo por trás. Sim, tem um processo longo, na verdade. Até o Cadu, que é um dos fundadores da Niara, falou que eu sou mãe de Ná, porque ele viu a minha palestra do WordCamp de 2020, que eu falei sobre o futuro da busca, e eu estava falando sobre busca conversacional em 2020. E isso é importante agora. Só que o contexto mudou um pouquinho. Essa foi online ainda. E eu fiz, baseado em Dark ainda, porque eu fiz o tema de o futuro era o começo, eu fiz toda a palestra com o tema Dark. E eu estava falando, na verdade, naquela época sobre busca de voz, porque a busca de voz com assistente virtual, tipo Alexa, estava crescendo muito. E estava mudando já o comportamento de busca das pessoas. Só que esse mesmo comportamento conversacional foi para a forma escrita através da inteligência artificial que cresceu depois da pandemia, né? Então, eu já comecei a estudar NPL, linguagem natural, naquela época, em 2020, quando eu comecei a ver com a atualização de 2019 do Google BERT, que foi baseado em linguagem natural e processamento de voz do Google. Ele já estava colocando a sementinha, né? O Google não dá ponto sem nó. Em 2019, ele já estava fazendo atualização para coisas que a gente está vendo agora em 2025. Então, eu comecei a perceber esse comportamento e comecei a estudar em cima disso. E só foi se comprovando. Eu falei, eu sabia. Foi muito esse processo. E foi ajudando muito. Mas ano passado, o que eu notei também? Teve uma redução drástica de feature snippets de pergunta para muitos sites. Logo depois dessa atualização que começou a aparecer a overview aqui na busca no Brasil. E um comportamento parecido aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, porque começou lá. Então, eu já comecei a mexer os pauzinhos para testar algumas coisas nos conteúdos dos clientes e comecei a coletar dados. Oi, boa tarde. Boa tarde. Queria entender um pouco mais a parte técnica, onde você comentou para facilitar o conteúdo para IA, em relação à parte de headless. Como que você diz assim, de entregar um JSON para IA ler? Exatamente. Isso? Isso. Eu ia colocar o script, que eu inventei um script às 4 da manhã para pôr nessa palestra, eu falei, não, já está ficando coisa demais. Mas eu ia ensinar como fazer isso através do tema, a fazer esse JSON estruturado já no código. Eu posso compartilhar isso também com vocês, eu posso postar no LinkedIn depois. Que isso facilita bastante, né? O próprio Google, os robôs do Google já trabalham como se fosse um navegador headless. É por isso que muitas vezes ele tem dificuldade de ler JavaScript. É uma dificuldade de processamento dele mesmo, porque ele não tem essa renderização tão boa para o JavaScript. Mas existem maneiras, hoje em dia, do JSON funcionar bem para o Google. Mas como que esse JSON é oferecido? Assim, como que a gente bota o JSON para o Google entender que era isso? Eu estruturei esse código que eu inventei do nada ali nas 4 da manhã, feito pelo Functions, a princípio, de um tema. Mas eu acho que dá para fazer de outras formas também. Sim. Exatamente. Eu vou colocar esse script, eu vou lapidar melhor, porque eu odeio essas ideias que eu tenho do nada, porque nunca dá tempo de testar. Eu vou testar e eu vou postar esse script para vocês. Porque, a princípio, o que eu mais testei foi a forma de entregar o conteúdo em editor de blocos mesmo, mas de uma maneira mais semanticamente correta. Isso que funcionou melhor. Porque eu lido com clientes que mexem no site o tempo todo. E eles não sabem mexer no Gutenberg, eu já tentei. Eu mesma tenho dificuldade, eu estava até falando com um colega aqui, eu tenho dificuldade no Gutenberg e o cliente que é leigo, então, ele prefere o Elementor, não tem jeito. Não tenho o que fazer com ele. Mas, realmente, dá para melhorar muito mais esse processo. E dentro dos estudos que eu vi como uma solução melhor fazer dessa forma. Tecnicamente, né? Vamos lá. Oi.
Sobre o TLDR, eu só queria saber o seguinte, onde é que insere esse, assim, o primeiro bloco, sei lá, seja Gutenberg, no caso eu sou evangelista de Gutenberg, entendeu? Assim, eu prefiro muito mais o Gutenberg. Mas assim, eu insiro um TLDR, assim, um texto mesmo ou algo invisível? Não, em texto mesmo. O ideal é que seja sempre visível. Mas aí a pessoa não vai dar o scroll down e ver as propagandinhas que o pessoal usa muito, né? Que a pessoa já vai ler tudo e, já entendi, não vou passar pro... Eu não trabalho com essa parte, mas eu sei que muita gente vive de fazer navegação. as pessoas verem propagandas, entendeu? Aí se a pessoa lê em cima, qual seria o impacto de a pessoa não ler embaixo? E é por isso que eu perguntei se era invisível ou se coloca mesmo. Eu coloco visível, eu trabalho com sites de notícia também. Inclusive, um dos meus clientes é o Agência São Paulo, que é o estado oficial é o site oficial de notícias do estado de São Paulo. A gente começou a testar isso e não caiu a retenção. A gente não teve uma diminuição do tempo médio de permanência na página. E a gente testou isso também no jornal Bem Paraná e a gente não teve queda nenhuma nessa métrica. Então, acho que o fato de eu entregar ali, mas de uma maneira gostosa de ler, que dá um gancho que ele vai querer continuar lendo. Eu acho que a forma de escrever ajuda muito. Você consegue dar o contexto para a IA e para o Google, mas ainda assim consegue dar o gancho para a pessoa se interessar em ler a matéria completa. Imagina. Acabou o tempo, pessoal. Vai, pode aí. É muito rápido, é muito rápido. Quantidade de palavras ainda é relevante? Não. Ou não? Não é. Nunca foi. Nunca foi. Ah, tá. E isso daí é a maior falácia que saiu por aí já na internet. Eu sempre faço um Kahoot com meus alunos na primeira aula, principalmente quando é uma turma mais generalista de marketing. E eu sempre coloco essa pergunta e sempre todo mundo erra. E eu faço de propósito para mostrar que não existe isso. O importante é você responder o texto no tamanho que ele precisa. Se ele precisa de profundidade, responde com profundidade. Se ele vai ser só uma nota, que seja só uma nota de 300 palavras. O importante é estar no tamanho adequado. Imagina. Isso, Beleza, gente. gente. Obrigada. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado pela sua palestra, por sempre submeter palestras para os eventos. É muito bom ter a comunidade SEO junto com a gente. Comunidade que eu faço parte também, né? Eu sempre trabalhei bastante com SEO. E até ganhei um desafio de SEO lá no começo da carreira. Eu gosto muito de lidar com o pessoal de SEO, porque é uma comunidade que testa as coisas, que conversa, sabe? Tem quem só fale as coisas que não são, mas a gente consegue, participando da comunidade, entender quem está fazendo, testando de fato e quais referências melhores pegar, né? Sim, sim. Muito do que está aqui é teste que eu fiz. Eu corri um pouquinho com o final do conteúdo, mas eu vou disponibilizar aí o PPT completo. Daí vai dar para vocês verem com mais detalhe, que eu tentei descrever bastante para que seja um material de consulta para vocês mesmo. Não é todas as apresentações do WordCamp vão ser disponibilizadas para o pessoal do site depois. Então vocês vão ter todo o tempo do mundo para rever. E é fácil encontrar a Amanda nas redes dela para conversar com ela também em todos os lugares. Então muito obrigado pela presença, Obrigada. Amanda. Vai, vai, vai.